Antigamente a Trindade toda era nossa, né? Era dos nossos avós, nossos pais. Porque só moravam os pescadores, a aldeia, né? Do pescador, né? Então a Trindade toda era sua, era nossa, porque a família era grande. Não tinha divisa aqui. Tinha divisa de roça, de poço lá em cima, né? Mas onde morava só tinha o respeito. Um dava o respeito ao outro que morava aqui, o outro morava ali, o outro morava ali. Então nós éramos uma aldeia muito unido, né? Então a Trindade, a praia toda era sua, sabe? Pescava em todo lugar, andava a Trindade inteira. Hoje em dia está tudo cercado de arame. Né? Os portos antigos que tinha nome, hoje está fechado. Olha, cara, quando a gente ouviu falar da Rio Santo, a gente, sabe, diz, poxa, será que vai ficar as coisas mais fáceis para a gente chegar até Paraty? A gente trabalhava na pesca, trabalhava em Santos. Hoje, será que vai ficar mais fácil para a gente chegar em Santos ou chegar no Rio? A gente vai subir esse morro, vai tomar o ônibus aí logo perto aqui, vai tomar café em casa e vai almoçar em Santos. Realmente isso aconteceu, cara, mas com a abertura da Rio Santo, trouxe, sabe, para essas comunidades que moram no litoral, foi um inferno. Esta é a história de um povo que vivia da terra e do mar, que morava no Brasil dos confins e foi surpreendido pelo chamado milagre brasileiro. Rasgaram-se grandes estradas para integrar o país e disseram que isto era o progresso. O município de Paraty, antigo porto esquecido desde os tempos coloniais, é um verdadeiro retrato desta integração. O que acontece, principalmente nos anos 60, vários fatores que se uniram e que deu toda essa questão de terra no litoral. Primeiramente, nós tivemos um golpe de Estado em 64 e o discurso do Marechal Castelo Branco foi exatamente a abertura do Brasil para o capital estrangeiro. Naquela época havia guerrilha urbana nos países europeus, como Weimar-Hof, e o capital tinha medo de ser investido na Europa, então eles vêm para a América Latina. Entre esses investimentos que se pretende fazer no país, um estava mais do que maduro, que era a abertura de uma estrada, como existe em muitas partes do mundo, uma estrada que abrisse para o turismo brasileiro internacional as suas melhores áreas. Então uma ocasião apareceu, isso é antes da vendagem, o papai da vendagem nem sabia disso. Aí apareceram dizendo que a Trindade era deles. Que o pessoal saísse da Trindade para fora, que a Trindade era deles. Eles tinham comprado aí uma nação
e era deles. Aí diz que esses homens eram um pouquinho, mas se ajuntaram e disseram, você aqui não tem nada. Na Trindade você não tem nada aqui. Diz que saíram, meteram a vara neles, que levaram até o Deus me livre. Eles avoaram, nunca mais voltaram. A Trindade era fora da Laranjeira. Eles compraram a Laranjeira e queriam pegar essa terra aqui. Até lá a divisa do Camburi. Eles diziam que era deles. Mas eu nunca veio na minha cabeça que eu ia sair daqui assim. Vieram tomar conta da terra da firma. Eu falei, mas que firma? Eu estou com essa idade, nunca vi firma aqui dentro. Falou, não, terra da firma, as partes de laranjeira, é fundo de laranjeira e tal. Aí eu falei, sabe, eu não acredito. Como? Entendeu? Vocês armados desse jeito, e cercado, eu fui cercado por arma, por 4 carabinas. E aí eu falei que eles eram os invasores, cara. E era mesmo. Você já pensou aqui na Trindade aquele monte de jagunço, cara? Sabe, tudo armado. Você via nego passar aí na praia aí, ó, de metralhadora, de fuzil. Era um terror. Houve estupros, né? Porque, por exemplo, a companhia, como eles chamavam, não tinha interesse que a escola funcionasse. A violência que eles fizeram, a mais braba que nós sentimos foi estuprar a professora, né? Esse papo correu aí porque aconteceu, né? Porque a escola sempre é um elo de ligação entre as famílias, porque se seus filhos têm onde estudar, eles não vão embora, mas se os filhos não têm onde estudar, muitos vão embora. A companhia é a Paraty Desenvolvimento Turístico, união de 2 multinacionais, a Brascan e a Adela. A sigla Adela significa Agência de Desenvolvimento na América Latina. Que nós fizemos o levantamento e verificamos que essa empresa tinha acionistas no mundo todo, era uma grande empresa. Então não poupava recursos lá, porque queria transformar aquilo num balneário, não sei bem, num grande empreendimento imobiliário e queria tirar as pessoas que lá estavam. Em 1972, a empresa comprou a Fazenda Laranjeiras do Sr. Carlos Lacerda, exatamente um dia após a exclusão desta área, Trindade e Laranjeiras, do Parque Nacional da Serra da Bocaina, por decreto federal. Que a história da Fazenda Laranjeiras, a fazenda foi confiscada pelo governador do Rio de Janeiro, era o Carlos Lacerda nessa época. Aí a fazenda foi confiscada por falta de pagamento de impostos, e ele, enquanto governo, ele confiscou a fazenda. E ele, enquanto pessoa física, saldou a dívida dos impostos e se tornou proprietário da fazenda e vendeu para a Fazenda Brascan. Isso já em 1972. Aí que começou a loucura toda, entendeu? Foi aí que eu vim para cá. Porque quando você vende uma propriedade sua, uma casa, você botar para que vende. Quando é coagido, não tem como você, né? É poder de força, poder de medo. Então é poder de medo de como ficaram com a Trindade quase toda. Ficaram toda mesmo. E, evidentemente, aquele cara que era o mais fraco, aquele que não tinha condições de se defender, sendo mandado embora para as periferias. É aí, nessa época, que você percebe o crescimento das periferias das cidades do litoral. Porque até a década de 60, e eu estou aqui no litoral norte de São Paulo desde 63, a gente podia dizer que havia gente pobre. Aliás, havia uma pobreza mais ou menos generalizada, mas não havia miséria. Todo mundo tinha sua farinha, tinha seu peixe, tinha sua fruta, tinha sua dignidade, não havia criança de rua, não havia ninguém pedindo esmola. Para gente que morava na grande cidade, era quase como estar num lugar ideal, assim, né? Uma sociedade ideal, porque tudo parecia funcionar muito bem.
Então eles não têm condições de embarcar, não têm do que subsistir, então eu não entendo como nós vamos poder pagar para os senhores os honorários. O doutor Sobral Pinto, um senhor bem baixinho, já meio arcado, sabe, com o peso da idade, 90 anos, sabe? Pegou e pôs a mão no meu ombro, né? Eu grandão, ele pôs a mão no meu ombro e perguntou assim para mim: quanto que você está cobrando para fazer o seu trabalho? Aí eu respondi: eu não estou cobrando nada, doutor, eu estou fazendo pelo meu ideal. Ele falou: então eu vou fazer pelo social. E ele, apesar de ser super de direita, ele sempre foi muito sensibilizado para a questão de justiça, né? Lembra que ele defendeu a Olga, mulher do Luiz Carlos Prestes, para o governo de Getúlio Vargas, acabou enviando a Olga para a Alemanha, onde ela morreu no campo de concentração. Mas ele foi o cara que teve coragem de defender Olga Benário, que na época significava botar a cabeça numa guilhotina. Mas ele não é justo, não é justo, não é certo, não é certo, isso eu vou defender. O São Martim morou em caverna. O Marciano, você conhece ele, mora no Ubatuba, né? A mulher dele teve um neném na caverna, sabe? Lá no Caixadaço, lá na praia do Caixadaço. E teve que se conformar assim mesmo, né? Aí eu falei, isso aí vai dar televisão. Aí a gente contatou o Jornal Nacional, falou, tem uma família morando numa caverna lá, fugindo lá dos jagunços. Aí pronto, aí o Jornal Nacional foi pra lá. Aí eu me lembro até hoje, não me lembro o nome do repórter, assim, o cara, família vai morar na caverna e tal. Aí foi quando a Globo deu no Jornal Nacional, entendeu? Aí a gente sentiu, assim, a força da imprensa, né, numa coisa daquelas. A mudança na cultura começou quando um tal de progresso aqui chegou. Foi grilando desde a banda do Cepilho até chegar lá no chalé dos alemães. Mas esse povo que de bobo não tem nada enfrentou de peito aberto a luta armada. Se a morte fosse inchada e machado, desmascarando uma brascam falsificada, falsificada, falsificada. Mas a mudança na cultura começou quando um tal de progresso aqui chegou. Matou a 7, volta a guarda salsa, e lá embaixo descobriu a praia brava. A praia é brava, a praia é brava. Eu falo, mas falo da casa de farinha, espioca massa lá na prensa. De madrugada acende a boca lá do forno e quebra a massa que a hora é caldear. Cultura mista, cultura mista. E quando você discute a questão de Trindade e você discute a questão da Mata Atlântica, você vê que essas populações tradicionais, como os trindadeiros, como os índios, como o caboclo, eles tinham uma relação de mais amor e mais respeito e mais cuidado com a natureza. São esses valores que nós temos que resgatar, que nós temos que nos apropriar novamente na nossa cultura, se a gente quiser que o mundo sobreviva.